Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que é o vosso em Cristo irmão Marcos, vindo através deste para vos trazer uma reflexão bíblica no livro do Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 17, do verso 11 ao verso de número 19, nós temos narrado a história de um milagre maravilhoso, onde Jesus cura 10 leprosos, 10 homens diagnosticados leprosos, afastados da comunidade, afastados da civilização, afastados do convívio social, afastados de suas famílias, vivendo em um leprosário. Agora eles se encontram com Jesus, mesmo que à distância. A Bíblia diz que eles pararam e de longe gritaram, clamaram por Jesus, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. Quando eles clamam por Jesus, pela misericórdia de Jesus, Jesus para e de longe ainda lhes dá uma palavra. Jesus não se aproximou deles, Jesus não repreendeu a lepra, Jesus não foi orar por eles, Jesus não tocou neles. Então, Jesus, às vezes que ia fazer milagres, Jesus sempre fazia uma coisa diferente do que já havia feito. Isto é maravilhoso. E nesta oportunidade, mesmo de longe, Jesus só dá uma palavra: vocês vão e se mostrem aos sacerdotes. E o texto diz que, indo eles, ficaram limpos. O que é que nós aprendemos aqui, que nós queremos destacar? É que Deus, que Jesus Cristo, nosso Deus, opera na obediência. Jesus disse: vocês vão e se mostram sacerdotes. E indo eles, ficaram limpos. Se não tivessem ido, não teriam ficado limpos. Mas, segundo a palavra de Jesus, eles foram e, obedecendo o imperativo do Mestre, ficaram limpos, curados, purificados, podendo novamente estarem em sociedade, estarem em civilização, estarem com suas respectivas famílias. Glória a Deus por isso. Então nós aprendemos que Deus opera na obediência. A obediência é importante, fundamental e vital até. Nós entendemos pela Bíblia, percebemos na Bíblia, que o pecado do primeiro homem, Adão, foi o pecado da desobediência. Quando Deus disse a Adão: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então, aqui está a palavra de ordem do Mestre. Aqui está a palavra de ordem do Senhor Deus. Só que Adão, com sua esposa, que também sabia da ordem, ela foi e, enganada pelo inimigo, comeu daquele fruto que Deus disse para não comer. Não era o fruto que continha o pecado. O pecado foi em desobedecer a palavra de ordem. Deus disse: não coma. Deus disse: não vá. E foi e comeu. E quando isso acontece, estão desobedecendo. Então, o pecado da humanidade, o primeiro pecado na humanidade foi o pecado da desobediência. E a desobediência, ela traz sérios prejuízos. Observemos o que acontece a partir de então na humanidade. A humanidade cai da presença de Deus, o homem vive em uma desgraça só e sujeito à morte agora. E então a degradação na vida do homem vem só aumentando a partir de então. Nós temos, por exemplo, Saul. Olha a consequência da desobediência, os prejuízos da desobediência. O capítulo 15 de 1 Samuel, Deus dá ordem a Saul para que Saul vá e mate os inimigos e não deixe nem animais e nem soldados e ninguém vivo do exército inimigo. Porém, Saul, quando vai, ele
traz o rei vivo e traz animais, todos os despojos. Quando ele vem, Samuel se coloca diante dele no verso 22 e 23 do capítulo 15 de 1 Samuel. A Bíblia diz que Samuel fala para ele: por que tu fez isso? A palavra de ordem de Deus era para matar todos os soldados, incluindo o rei e todos os animais, para não tomar despojo. Só que aos olhos de Saul isso era bom, mas só que a palavra de Deus deve ser obedecida. E quando ele não obedeceu, ele atraiu prejuízos. Um dos prejuízos foi que ele perdeu o reino. Ele desagradou a Deus e provocou a ira de Deus sobre a sua vida. Um exemplo disso também temos Israel no caminho do deserto, no caminho em direção à terra prometida. E no Sinai eles recebem a orientação do anjo. Capítulo 7 de Atos, o verso 39, Estevão fala sobre isso. Eles receberam orientações do anjo e eles decidiram não obedecer. E nós sabemos a história que todos estes foram mortos no deserto. Então, obedecer a Deus também é uma questão de escolha. As pessoas, os israelitas, escolheram não obedecer e, portanto, atraíram sobre si ou para si prejuízos desastrosos, coisas desagradáveis para a sua vida. Outra oportunidade, outro texto, nós temos aí 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso 14. Nesse texto, Paulo escreve a segunda carta e Paulo disse: quem desobedecer esta carta ou esta palavra, que é a palavra de Deus, então Paulo disse que esse deveria ser admoestado, que este deveria ser repreendido, que este deveria ser aconselhado, e os irmãos deveriam ter cuidado com ele, não cessar de fazer o bem, mas admoestá-lo, porque ele estava desobedecendo a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 8, depois que Paulo fala sobre a santidade, sobre a pureza, Paulo vai e diz que quem despreza estas coisas, despreza não ao homem, mas despreza a Deus, que também deu o Espírito Santo. Então, a desobediência, ela não vai causar prejuízo para a nossa liderança, não vai causar prejuízo para quem nos orienta quanto à verdade, quanto ao imperativo de Deus, mas ela trará prejuízo para o desobediente. E estará desprezando, quando eu desobedeço a palavra, eu estou desprezando não ao homem, mas eu estou desprezando ao Deus da palavra, que é o Senhor Todo-Poderoso. Em Atos, capítulo número 5, nós vemos ali que Pedro é proibido de pregar o Evangelho. Junto com João, ele disse: vocês estão proibidos de falar no nome deste tal Jesus e tal. E quando Pedro é proibido de pregar o Evangelho, a Bíblia diz no verso 29, do capítulo 5, que Pedro diz: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Neste contexto, Pedro está corretíssimo. E isso não nos dá liberdade para sair quebrando leis da nossa Constituição e tal. A questão aqui, o contexto aqui Deus havia dado a ordem para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, propagar o Evangelho. Só que agora os religiosos, invejosos, hipócritas, estes estavam querendo proibir a pregação do Evangelho. Neste contexto, então, Pedro diz: importa mais obedecer a Deus. Por quê? Porque esta lei, esta proibição dos homens está em choque com o imperativo de Deus. E Pedro, então, reconhece, diz: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, a obediência, meus irmãos, meus amigos, ela é importantíssima na nossa vida. Deus opera na obediência. Se alguém quer ser um pregador, o primeiro passo é ser obediente. Se alguém quer ser um cantor, e claro, quando estou falando de sucesso, um pregador de sucesso, um cantor de sucesso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tudo isso começa com a obediência à palavra de Deus, a obediência à liderança, a obediência aos pais, a obediência às nossas leis, desde que essas leis não se choquem com as leis de Deus. Então, a obediência, ela é fundamental, ela é também vital. A obediência, ela
nos livra de sacrifícios. E Deus tem mais prazer na obediência. Quem não está obedecendo hoje, amanhã vai precisar sacrificar. Quem desobedeceu ontem, hoje está sacrificando. Então, é melhor obedecer do que precisar sacrificar alguma coisa amanhã. Muitos não obedecem à questão da pureza sexual e daqui a pouco estão sacrificando, daqui a pouco estão sofrendo com alguma doença sexualmente transmissível. Alguns não obedecem ao aconselhamento, à palavra de Deus quanto ao casamento, e daqui a pouco estão sofrendo com a separação familiar e com tantas outras coisas. Muitos líderes religiosos não estão obedecendo à risca a palavra de Deus e daqui a pouco estão sofrendo a ira de Deus sobre as suas vidas. Então a obediência, ela é fundamental, ela é importante. E à medida que a gente obedece a Deus, Deus opera na nossa vida, e obedecer a Deus vai se tornando algo mais natural e espontâneo na nossa vida. A Bíblia é a última palavra de autoridade na nossa vida. Se tudo contraria, nós devemos vir para a Bíblia. Se a Bíblia está nos orientando a fazer, pois devemos fazer. Se a Bíblia está nos proibindo, não devemos fazer. Então a Bíblia é a autoridade máxima na nossa vida, pois ela é nossa única regra de fé e prática. Obedeçamos, para que não seja necessário mais tarde nós sacrificar, para que não seja necessário mais tarde nós chorar, para que não seja necessário mais tarde nós sofrer, para que não seja necessário mais tarde nós fazer os outros sofrerem. Então é melhor obedecer hoje. É melhor se abster de algumas coisas hoje. É melhor se separar de algumas coisas hoje, seguindo a orientação bíblica, do que mais tarde sofrer e fazer os que estão próximos de nós sofrer por nossa desobediência. Que o Senhor do céu, que o nosso Deus, molde o nosso coração, quebrante o nosso coração, para que cada dia mais sejamos obedientes à sua vontade, à sua palavra, no nome de Jesus Cristo.